paz de Deus para todos. Nós voltamos aqui com o nosso quadro Foi Jesus e hoje nós vamos entrevistar a nossa querida irmã Terezinha, né? Nossa líder aqui dos obreiros. Irmã Terezinha, conta pra gente como era a vida da senhora antes de conhecer o Senhor Jesus. Antes de conhecer Jesus, eu falo assim que era uma vida meio sem graça, né? A minha vida era assim, é só nervosismo, né? Tipo, não levava desaforo para casa, tinha enfermidade, muitas enfermidades na minha família, principalmente a enfermidade da minha mãe também, né? Mas tudo isso foi antes de conhecer o Senhor. A partir do momento que eu conheci Ele, nossa, tudo se transformou. Como a senhora conheceu o Senhor Jesus? Eu conheci Jesus... tem bastante etapa, né? Eu falo que Deus foi muito paciente comigo, né? A minha mãe, né, primeiramente conheceu Jesus, eu vi a transformação da vida da minha mãe, mas mesmo assim eu fui meio Tomé, né? E também teve um dia, tem a irmã Lindinalva, né, que eu falo que é mãe também, né, porque muitos anos lá de convivência e ela sempre fazia uma torta e eu era doida pela torta dela e um dia ela falou assim, você quer comer torta? Você vai na vigília. Aí eu fui nessa vigília e hoje eu vejo que Deus falava comigo ali, mas sabe, aquele incrédulo, né? E passou um período e depois com uma desilusão mesmo amorosa eu fui e vi que Deus tinha falado comigo porque foi algo que tinha acontecido que ninguém sabia e quando eu fui na igreja falou tudo que eu tinha feito, né? De errado, na questão assim de... Eu vim de uma traição, né? Foi um namoro que eu tive, uma traição, e eu fiquei muito brava na época. Eu cheguei e falei um monte pro rapaz e falei para ele que eu perdoava ele, né? E quando eu fui na igreja, porque eu estava chateada, eu fui para a igreja, que infelizmente tem muitos que só vão para Cristo quando, né, estão nessa situação. Eu fui e na palavra, né, o pastor pregando, que era até o pastor André, eu não esqueço, era o pastor André, ele pregou e no finalzinho do culto ele falou assim, não adianta você falar que perdoa a pessoa, mas antes acaba com a pessoa. E isso foi o que eu fiz, né? Então ali eu já comecei a ver que Jesus já estava trabalhando na minha vida. O que aconteceu para a senhora ter certeza que Jesus era o caminho? O que foi mais marcante para a senhora aceitá-lo? Tem tantas coisas, né? Um foi a questão da minha mãe, né? Que minha mãe veio de uma depressão muito grande. Eu, assim, de pessoas que... Eu conheço vários casos de pessoas depressivas, mas igual da minha mãe, sinceramente, eu nunca vi, né? Que foi caso muito grave. E ali eu comecei a ver Jesus, né? E eu praticamente foi quando... Eu fugia muito do pastor André, que foi o primeiro pastor, né, que eu conheci da Igreja da Graça, que eu sempre fui da Igreja da Graça. E ele sempre queria me batizar e eu não queria. Eu não queria, né? Até quando eu conheci o pastor Valdeci e ele conversou comigo, foi ali que eu vi que a minha vida não andava, né? Eu só vivia atrás de ídolos e isso eu via que a minha vida só andava para trás. E com isso eu comecei a prestar mais atenção na palavra, dava ouvido à pregação e principalmente à orientação do anjo da igreja, né? E ali eu vi verdadeiramente que Deus já estava trabalhando há um bom tempo no meu coração já. Qual a reação dos familiares e amigos quando a senhora entregou sua vida para Jesus? Eles acharam assim, como eu era muito nervosa, eles acharam, né, que era, vamos falar, um fogo de palha, sabe? Uma modinha, né? E eles falavam que eles tinham que ver mesmo que ia ter essa transformação, né? Porque, graças a Deus, eu falo que Deus sempre teve algo comigo, que eu nunca fui de fazer assim, de sair, de fazer coisas erradas assim. Graças a Deus, eu falo que Deus já estava me guardando desde esse tempo. Mas eu tinha esse lado meio assim, nervoso, essas coisas, e eles viam mesmo, falaram assim, não, isso daí eu quero ver, até quando ela vai ficar nessa mansidão toda, né? Então, eu sempre tinha aquele julgamento, e principalmente porque eu comecei a deixar de ir em alguns encontros da família por conta de cultos, por conta de algo na igreja, aí eles começaram a já ver esse lado diferente já. Sua família já conhece o amor de Cristo? Ainda não. Ainda tem alguns que eu creio que em nome de Jesus, eles
Eles não pertencem, eles acham que não pertencem, né? Eu falo assim, porque quando o calo aperta, o primeiro que eles correm é aqueles que estão dentro da igreja, né? Ainda falta alguns, né? E eu creio que logo, logo vai ser todos em nome de Jesus. O que mais foi difícil para a senhora no início da caminhada com Jesus? Era essa parte. Como eu tinha essa dificuldade, quando alguém falava algo comigo, eu já retrucava, era essa parte, né? Porque eu tinha que entender que tinha que dar a outra face, né? Então, isso para mim foi difícil no começo, de liberar perdão, né? Que isso era... Até hoje nós sabemos que quando a gente lida, né, como obreiro, a gente lida com essas situações, pessoas que vêm até nós para falar de algo, o perdão é algo tão difícil, né? Os primeiros passos com Jesus, e logo de cara eu sofri uma traição, então foi algo assim que teve que trabalhar muito dentro de mim a questão do perdão. Quando percebeu o chamado para a obra de Deus? Foi quando eu vi que a minha vida longe do Senhor não tinha mais jeito, não tinha jeito, e eu até brinco, né? Eu falo assim, que Deus já, através de sonhos, né? Ele sempre falava que me via como uma obreira já dentro da casa do Senhor. Eu fui levantada obreira e antes disso eu já sentia aquele desejo. Eu não conseguia imaginar um domingo sem vir para a igreja, eu não conseguia imaginar uma segunda-feira da prosperidade, uma quarta-feira, uma sexta-feira, se eu não estivesse dentro da casa do Senhor. Então, ali eu vi verdadeiramente que o meu chamado era ficar dentro da igreja, né? Eu até teve um período de estudo, que eu fiquei 1 ano e meio, eu não conseguia vir nos cultos durante a semana. Aí o que eu fazia? Sábado e domingo eu estava livre, então no sábado eu vinha, com a igreja fechada eu vinha, ficava colando envelope, isso até antes de ser obreira, às vezes, né? Eu vinha, colava envelope, fazia alguma coisa. A minha vontade era estar dentro da igreja. Então, isso daí que eu tinha esse desejo sempre. Como a senhora foi escolhida para liderar os obreiros? Eu fui escolhida pelos obreiros. Eu falo assim, né? Eu lembro que quando eu iniciei na igreja, não tinha, né? Na verdade, não tinha nem obreiros, né? Era a irmã Lindinalva que ajudava um pouco o pastor na época, né? Que ela já era obreira, né? Da Igreja da Graça, em outro bairro. Aí abriu a igreja no Parque Bancário, ela veio para o Parque Bancário, que era mais próximo, né? E eu comecei a vir na intercessão, que era todo domingo de manhã, e na intercessão, aí vinha outras mulheres, e nesse período foi quando eu fui levantada obreira. E não tinha líder, não tinha, né? Sempre a gente precisava de alguma coisa, era o pastor ou a esposa que ajudava. E eu comecei a fazer as coisas, e aí os obreiros, cada um fazia, não tomava a iniciativa, eu comecei a tomar a iniciativa. E teve um dia que acho que meu lado assim, eu fiquei mais brava, assim, eu fui, peguei todo mundo, conversei com todo mundo, eu falei, não, nós somos uma equipe, vamos nos unir, vamos fazer a obra. E assim, tudo que precisava, os obreiros já me procuravam, né? Aí foi o dia que o pastor, numa reunião, ele foi e falou, né? Ele falou assim, olha, foi o próprio Deus que escolheu, né? Palavras do pastor. Então, a Terezinha hoje vai ser a líder de vocês, que foi o próprio Deus que vocês mesmos escolheram, né? Eu não precisei falar nada e tudo que precisava, eles começavam a me procurar, né? Tanto os obreiros como os membros mesmo. Alguns membros acompanharam quando a senhora passou por uma aprovação muito grande na área da saúde, né? Alguns irmãos e irmãs também não sabem disso, mas nós que estávamos bem próximos da senhora acompanhamos tudo, né? Todo esse processo. Conta pra gente, irmã Terezinha, como que foi o agir de Deus na vida da senhora? Olha, nesse momento da enfermidade, na verdade, eu tinha um problema sério, né, de mioma, né, as mulheres vão saber o que é, e eu fiquei num período de 7 meses com hemorragia, né, e eu lembro na época que mesmo assim eu vinha para a igreja, né, poucas pessoas sabiam, só os mais chegados mesmo, né, não porque o que tinha na minha mente, que era uma coisa que eu tive que lutar muito, se alguém soubesse, eu ia falar assim, mas se ela não tem fé para ser curada, como ela vai, através da fé, como ela vai orar por mim? O meu grande medo na época era isso, era as pessoas acharem que a minha oração não tinha efeito. O diabo segue a gente, né? E eu lembro que eu sofri muito nessa época, né?
mas eu vi o agir de Deus porque foi no momento que eu deixei de mandar, dar direção para Deus, né? Porque eu orava para ser curada, né? Aí foi um dia o pastor conversando comigo, ele falou assim que se eu queria, eu como barro, queria mandar no oleiro, né? E ali eu entendi que era Deus que tinha que estar na frente. E no período também eu não sabia que tinha um dos nossos líderes, né, abençoado do Ministério da Graça, também passou por uma enfermidade, e ele tinha ficado 2 anos orando e não tinha acontecido nada. E o líder dele pediu para ele, né, falou assim, faça a cirurgia. Ele fez a cirurgia e ficou bem. Aí ali foi o meu despertar, eu falei assim, mas se ele, que é um grande homem de Deus, né, cura tantas pessoas através do ministério dele, em nome de Jesus, então isso não vai me abalar. Foi quando eu tive esse entendimento, foi quando começou Deus a abrir no caminho. Eu tinha pouco tempo de convênio, com 2 meses de convênio foi liberada a minha cirurgia, eu fiz a cirurgia, né? Tinha vezes que até brinco, teve um momento, agora a gente brinca, né? Mas na época foi bem sério, que teve uma peça teatral, né, da crucificação, e eu participava da peça, e eu lembro que eu acabei a peça, eu tive que correr para o hospital para tomar bolsa de sangue, né, até o pastor e os obreiros brincavam, a irmã Terezinha deu sangue nessa peça, né, eu falei, realmente, né, que eu tive que tomar sangue depois, né, e eu vi o agir de Deus ali, porque eu fiquei sozinha no quarto, né, todo mundo estava trabalhando, eu não conseguia ninguém ficar comigo. Na época minha mãe cuidava da minha sobrinha. Eu lembro que eu fiquei sozinha e foi até bom, porque foi ali que Deus começou a falar comigo, né? E eu vi o agir de Deus, porque até o médico que eu queria trocar, que eu achava que o médico era estúpido comigo, quando eu descobri, ele era um dos acionistas do convênio, então ele que autorizou a minha cirurgia. Se não fosse ele, eu não ia conseguir, né? E o enfermeiro que me levou para a sala de cirurgia é cristão, né? Não sei, não tive mais contato com ele. E ali as pessoas que cuidaram de mim, todos ali, eram de denominações diferentes, mas serviam o mesmo Deus. Aí ali eu vi que Deus estava cuidando de mim. E depois que eu fiz a cirurgia, graças a Deus eu não tive mais problema, continuei bem. Aí eu voltei para a igreja e louvei a Deus nesse período, né? E tirei essa ideia, que acho que tem muitas pessoas que pensam assim, né? Ela fala assim, o obreiro não passa por luta, o pastor não passa por luta. Não, a gente passa por luta. A diferença é só daqueles que buscam mesmo ao Senhor ou não, né? E eu ali, quando eu entendi que quem manda é Deus, aí eu vi mesmo que aí eu obedeci e Deus trabalhou na minha vida. Qual foi a maior dificuldade de liderar os obreiros, o grupo de obreiros? A maior dificuldade é, como eu falo, né? Deus, eu falo que é Deus que tem propósito na minha vida, porque tanto eu lidero aqui, né? No caso, os obreiros, como também onde eu trabalho, né? Que eu sou da parte de RH, então tratar com o ser humano, né? Cada um tem uma opinião, né? Não é fácil, né? Às vezes eu já falei isso várias vezes, em questão assim, que tem vezes que eu falo algo que dói na minha alma, dói mesmo. Eu chego em casa até choro, aí Deus fala, não, lá na frente eu mostro, né? Que em João fala, né? O que eu faço hoje você não entende, mas lá na frente eu te mostro, né? Eu sei que às vezes tem obreiros que pensam, leva para o lado pessoal. Eu não levo, diante de Deus eu não levo. A dificuldade é essa, às vezes eu não sei expressar, né? E às vezes a pessoa acha, né, que eu estou agindo de um jeito assim mais duro ou qualquer coisa, mas diante de Deus eu nunca faço nada sem antes consultar o Senhor, né? Então a dificuldade às vezes que eu tenho é essa, às vezes de passar, né, uma informação, não faço da minha cabeça, sempre obedecendo a liderança do anjo da igreja, né? E com isso, às vezes, tem obreiros que não entendem, né? Mas eu creio que no final, na mão de Deus, né? Eu louvo a Deus porque aqui no Parque Bancário tem um grupo de obreiros abençoado. Eu falo isso de boca cheia porque eu conheço outros líderes de obreiros, né? Que tem outras dificuldades, e aqui não é nada perante, né, as dificuldades que outras igrejas têm enfrentado. Qual é a maior alegria que este grupo de obreiro te dá? Isso aí eu falo de boca cheia, né? Esses dias eu até falei novamente.
verdadeiramente é quando membros me procuram e falam: o obreiro me atendeu assim, o obreiro orou e olha, irmã, eu consegui a benção. Isso para mim é o maior orgulho, né? Tenho muito orgulho disso, porque nós somos um corpo, né? Quando um não está bem, os outros também não estão. Então, quando alguém fala assim, eu fico muito feliz e eu não posso também deixar de falar sobre, né, a nossa live que foi recentemente, como os obreiros todos juntos ali, a gente fez algo assim tremendo, né? Ainda é pouco, diante do que o Senhor tem feito por nós, né? Como até o próprio pastor Donizete ele tem falado, que é o mínimo, né? A gente glorificou o nome do Senhor Jesus, a gente pode fazer muito mais, porque a obra é assim, né? Mas eu amo demais cada obreiro e eu fico muito feliz quando eu tenho notícias boas. Atualmente a gente sabe que a senhora também lidera, né, o Ministério Mulheres que Vencem, nosso famoso MQV, né, o projeto da igreja aqui. E nesse projeto MQV, né, nesse ministério, qual foi o momento mais marcante para a senhora? Mais marcante? Eu creio que pode ser bom falar que foi o primeiro, né? Primeiro MQV, né? Teve esse momento onde a pastora Thaís reuniu, que teve o clamor, né? Onde a sede lotou de uma forma assim linda, né? Todos clamando, todas as mulheres clamando. E quem é do Ministério da Graça, eu sou do Ministério da Graça há mais de 20 anos, então, assim, é resposta de oração MQV, né? Muitas mulheres reclamavam que não tinha um ministério só nosso e Deus, eu falo que Deus plantou essa sementinha no coração do missionário. Então esse dia foi marcante, né? E também não posso deixar de falar do nosso primeiro encontro aqui, também que foi maravilhoso, foi algo tremendo que até hoje tem mulheres que encontram e falam desse encontro maravilhoso. Agora uma pergunta um pouco pessoal, mas certamente vai servir como exemplo, né, para as mamães da nossa igreja. A senhora sente falta de ter sua filha congregando na igreja? Na mesma igreja que a senhora? Sinto porque a Natália, né? Quem não conhece? A Natália, ela conheceu Jesus na Igreja da Graça, no meu ventre, né? Vamos falar assim. Ela sempre caminhou comigo, né? Ela foi consagrada tia e obreira aqui na Igreja da Graça. Então, no dia que ela me procurou, ela falou... Eu era mãe, mas era líder também, né? Eu senti por estar perdendo um membro e, ao mesmo tempo, eu estava feliz que ela estava no caminho do Senhor, né? Isso daí que eu sei que quem salva é Jesus, não é a placa, mas sinto muita falta, sim, porque até hoje, às vezes, quando eu vou para a igreja, a vontade de catar ela trazer junto comigo, né? Mas eu louvo a Deus que ela está no caminho certo também, né? Eu continuo pegando no pé dela da mesma forma, ela estando aqui comigo ou na igreja dela, né? Quando tem culto, eu sei os cultos que tem na igreja dela, eu falo para ela, não deixe de ir, continue, não olhe para o homem, olhe para Jesus, e assim vai indo, né? Quais são os planos futuros da senhora na caminhada com Deus? Olha, planos, eu falo assim que eu faço planos, mas eu entrego na mão de Deus, né? Porque graças a Deus, quando a gente coloca tudo na mão dele, sai tudo perfeito, né? E eu quero viver o bom, perfeito, tudo dele, né? E nessa atual situação, o que eu oro sempre, eu não posso nem, é o que eu busco no Senhor, essa pandemia acabar logo, né? E o meu plano maior é glorificar o nome do Senhor Jesus em qualquer situação, e eu creio que Ele já está preparando esse dia. Qual versículo bíblico a senhora considera o principal? Eu falo que é o para mim, né? Pode ser assim? É 1 Samuel 16. Pela parte que... Vou abrir aqui, né? Eu vou ler, né? Melhor. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine sobre Israel? Essa primeira parte já mexe comigo, porque esse versículo foi quando eu fui consagrada obreira, e eu sei que é algo difícil de acontecer, né? É algo assim muito importante, ainda mais porque é o mundo espiritual. E essa primeira parte, né, quando o Senhor fala que rejeitou a Saul, eu lembro que para minha consagração eu fiquei exposta, né, vamos falar assim, eu fiquei no altar 3 cultos,
onde o pastor, na época, ele me apresentava para o povo e perguntava se alguém tinha algo contra, né, a minha ídole. Então, lá eu fiquei pensando, falei, Jesus, né, se o Senhor me rejeitar, eu tinha isso comigo, e o diabo é sujo, ele faz a gente pensar essas besteiras. Só que no dia da minha consagração, aí veio, enche o teu vaso de azeite e vem, enviar-te-ei a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. Então ali eu peguei essa parte para mim, porque quando o Senhor falou vem, eu falei, Jesus, eu com medo e o Senhor já estava comigo, né? Eu falei assim, essa palavrinha vem, todas as vezes que eu passo por lutas, vem essa palavra no meu coração. Peraí, por que você está preocupada se eu já estou com você? Então, esse versículo aqui mexe comigo até hoje. Qual louvor que mais toca o seu coração? Eu até coloquei aqui uma colinha, né? Aí vai falar assim, irmã, então não toca no coração da senhora. Eu tenho esse problema sério de guardar nome, essas coisas assim de louvor, eu sou assim, né? Mas tem um hino que chama Espírito Santo, da Tina Ramos, né? Eu tô olhando aqui porque eu fiz a colinha aqui, né? Que tem uma parte que fala, guarda-me, ó Pai. Então, esse hino, eu lembro que foi logo no começo da minha caminhada com Jesus, e aonde vem ainda os medos, as incertezas, e todas as vezes que eu precisava de algo, sempre alguém que abria o culto cantava esse hino. Aí eu guardei no meu coração. Recentemente a irmã Fernanda, né? A nossa querida irmã Fernanda, que está aqui comigo, ela louvou e eu estava trabalhando e eu coloquei para ouvir, né? Eu coloquei no YouTube, né? Tudo. E quando começou assim, eu não acreditei. Aí eu parei, comecei a chorar, comecei a glorificar o nome do Senhor Jesus, agradecer a Deus que a minha diretora não me chamou na hora, né? E o que eu fiz imediatamente, né? Eu peguei meu celular e já mandei mensagem, né? Falei, Fernanda, você me fez chorar hoje. É um hino assim que mexe muito mesmo comigo. Se a senhora estivesse agorinha na frente de Jesus, o que a senhora diria para ele? O que eu faço sempre, porque todas as vezes que, como eu falei em 1 Samuel 16, que fala vem, eu sei que ele está comigo, né? Eu me jogava nos pés dele, chorava e só agradecia por tudo que ele faz, e eu sei que ele ainda tem muita coisa para fazer por mim. Irmã, o que a senhora deixa de mensagem para as pessoas que querem servir na obra de Deus? Não rejeite o chamado de Deus, porque Deus, ele é tão lindo, ele é tão grande, tão poderoso, e mesmo assim é ele que escolhe cada um de nós, né? Bobinho aquele que acha que, não, eu aceitei Jesus. Não, é ele que nos aceitou, porque no meio de tantas coisas erradas, né, que a gente faz, e mesmo assim ele tem um amor tão lindo, né? E a obra precisa. A seara está grande, poucos são aqueles trabalhadores, mas trabalhadores mesmo, aqueles que vêm, colocam a mão no arado e não olham para trás. E para os liderados, para os seus liderados, tanto no MQV como no grupo de obreiros, né? Que mensagem que a senhora deixa para eles? Como mãe é ruim, né? A gente mexe com o coração. Que vocês, meus amados, não desistam jamais, jamais. É algo que eu aprendi, que você colocou a mão no arado, não olha para trás. Perdi muitos. Eu falo assim que já teve uma equipe enorme, né, de obreiros que eu liderava, e perdi alguns, né, por enquanto, mas eu creio que em nome de Jesus a semente foi plantada. Nunca desista, não leve nada para o lado pessoal. Nós estamos aqui à frente, o diabo, ele é astuto, ele vai fazer de tudo para o quê? Para semear a sementinha dele, para dividir, para trazer discórdia, né? E então seu foco é Jesus, sempre obedecendo a palavra, e sempre é o que eu tenho no meu coração. Colocou a mão no arado, jamais olhe para trás, jamais. E para a gente encerrar aqui o nosso quadro de perguntas, qual a maior qualidade da senhora nesse tempo todo, assim, depois que a senhora conheceu Jesus, na caminhada com Jesus? O perdão. Porque antigamente, para mim perdoar algo assim era muito difícil. Hoje eu falo diante do Espírito Santo que, não vou falar que fico chateada, porque a gente é ser humano, né? Vem a chateação, eu fico triste, choro, mas
Eu acho até, acho não, é bonito que eu lembro até o dia que o pastor pregou sobre tem que ser como criança, que a criança não perdoa, né? Eu luto sempre para perdoar e graças a Deus isso daí eu falo que com o Espírito Santo eu consegui. E quem foi o responsável por essa mudança? O Espírito Santo. Foi ele. Aqui voltamos com o nosso quadro aqui do Ping Pong, né? Que ele faz parte do quadro Foi Jesus e nós estamos aqui com o quadro Ping Pong. Uma Terezinha, eu vou perguntar e a senhora vai responder sim, sim, não, não. Tem que ser bem rápido, tá bom? Curto, objetivo. Sara ou Ruth? Ruth. Jó ou Josué? Josué. Andar sobre o mar ou chamar Lázaro para fora? Chamar Lázaro para fora. Carta aos Coríntios ou carta aos Hebreus? Aos Hebreus. Livro de Samuel ou livro Evangelho de Mateus? Samuel. Pastor Valdeci ou Pastor João? Ah, meu Deus. Pastor Valdeci, ele foi muito importante para mim porque, como eu falei, né, para mim chegar ao batismo, eu fui muito teimosa e ele, com um jeitinho carinhoso, ele me levou a Cristo, né, ali, né. Pastor João é meu pai na fé, é a pessoa que me deu a direção dentro do ministério. Eu posso falar assim que os dois têm uma importância muito grande na minha vida, né? Foi através deles que eu conheci mais de Jesus. Vamos falar assim, o pastor Valdeci sepultou a velha criatura e o pastor João me ensinou a nova criatura a caminhar com Jesus. Estevão ou Barnabé? Estevão. Damares ou Cassiane? Cassiane. Fernandinho ou Pastor Lucas? Pastor Lucas. Ludmila Ferber ou Fernanda Brum? Ludmila. Salvar ou ser salva? Pode ser os dois. Porque eu quero levar todo mundo junto comigo. Eu quero salvar todo mundo em nome de Jesus. Evangelizar ou louvar? Evangelizar para abençoar as pessoas. Porque se eu louvar, só Jesus na causa. Vigília em grupo ou Mateus 6,6? Eu coloco em prática os dois, mas vamos falar que é a vigília, porque tem outras pessoas que englobam. Orar ou pregar? Orar. Liderar o MQV ou liderar os obreiros? Olha, eu sei que os dois foi Deus que colocou nas minhas mãos, né? Mas eu falo que liderar os obreiros é especial para mim, porque ali eu vi verdadeiramente que foi o Senhor que colocou essa missão na minha mão. Mas eu amo também liderar as mulheres. Guarda-me, ó Pai, com a unção do Teu Espírito. Tua palavra diz que sou mais que vencedor. Guarda-me, ó Pai, como a menina dos Teus olhos. Seja o meu escudo, minha proteção, meu Salvador. Guarda-me, ó Pai, com a unção do Teu Espírito. Tua palavra diz que sou mais que vencedor. Guarda-me, ó Pai, como a menina dos Teus olhos. Então a nossa entrevistada de hoje foi a irmã Terezinha, nossa líder de obreiros, líder do MQV aqui, e que você possa acompanhar o testemunho dela com muito amor e carinho, que esse testemunho também possa edificar a sua vida. E fica ligado que você pode ser o próximo.